Oi, pessoal. Boa noite. Deixa eu colocar a doutora Grace. Só um minutinho. Oi, Jennifer, Débora, Emanuel, Dani, Rodrigo, Matheus, Diego. Boa noite. Esperando a Grace entrar. Eu tô aqui, não sei se dá pra ver. Tá Ai, dando pra ver. Tá, tô ouvindo sua voz, mas não tô te vendo. tá estranho isso do meu celular. Tá carregando. Vocês estão conseguindo me ver? Coloca um joinha só para eu saber. Não tá carregando a minha imagem, tô triste. Sua internet tá ruim, né? Até que não, viu? O sinal aqui tá feíssimo. Ah, Eu vou derrubar e entrar de novo, tá. tá? Isso, sai e entra de novo que eu te convido. Só esperar um pouquinho a Grace chegar e pra gente começar, tá bom? Vamos lá, colocar ela de novo. Vamos ver. Tá Se não der preto? certo, Se não der certo, tenta sair e entrar em outro lugar da sua casa ou no outro 3G, tá bom? Enquanto isso, eu vou começando. Combinado. Então, pessoal, eu vou me apresentar porque tem algumas pessoas que não me conhecem aqui. Depois eu vou apresentar a doutora Grace, que tá no escuro aí. Tô no Mas que a gente vai dar escuro. um jeito. A gente vai dar um jeito de resolver. Vou Enquanto tentar. isso, eu vou me apresentando e apresentando a minha parte do que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, eu sou a Thaís, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada pela USP, campus de Bauru, e eu tenho mestrado também lá pela USP Bauru, atendi os bebezinhos lá também, na parte de triagem. Depois eu fiz especialização também na USP, só que aqui em São Paulo, no HC, na FMUSP, e também curso de consultoria de amamentação, entre outras coisas, além de aprimoramento em motricidade orofacial. Então, hoje eu atuo com os bebês e com a área de motricidade orofacial. Hoje o tema da live, então, é sobre língua presa, e nós vamos falar os impactos da língua presa, tanto na amamentação quanto na fala, e também falar um pouco sobre o teste da linguinha e sobre a cirurgia na frenetomia e a frenectomia, tudo bem? Então, vamos lá. Tô triste A aqui que língua eu tô tentando entrar, minha imagem mesmo em outro canto não tá indo. sai dessa internet e entra em outra. Já entrei, inclusive dados móveis. Nossa, tá estranho. Eu vou te derrubar para você tentar entrar de novo. Peraí. Tenta reiniciar o celular, ver se dá certo. Tá bom? Vamos lá. Então tá, vamos começar. A língua, ela faz parte do sistema motor oral e ela é uma das mais importantes desse sistema.
Tudo bem? Então, o que que acontece? Se há alguma alteração na língua, todo o sistema sensório-motor oral, ele vai estar afetado. Ele vai estar afetado. Ô Grace, o Magno falou que pode ter algum programa prendendo a câmera para você reiniciar o celular, tá bom? Para ver. E na língua nós temos. Ah, apareceu, deu certo. Agora sim. Pera que eu vou pro meu canto agora, porque eu falei, meu Deus, eu derrubei a internet de casa, literalmente. Então vamos lá, pessoal. E a língua, ela tem uma membrana mucosa que liga a língua do assoalho da boca até a parte ventral da língua. Eu não estou esperando a Grace entrar, porque a gente tem muito conteúdo, senão o Instagram vai derrubar a gente. Tô aqui, hein? Tá aqui. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Só vou finalizar essa parte e aí eu apresento para vocês, tudo bem? E então o que que acontece? Tem essa membrana. Essa membrana, ela é formada e ela é para ficar entre o assoalho da boca e o meio da língua. Só que às vezes essa membrana, ela tá um pouco mais na ponta da língua, no ápice da língua que nós falamos. E isso faz o quê? Limita os movimentos da língua do bebê, tá? Então, pesquisas já mostraram que o certo é o frênulo está entre 1 centímetro entre o ápice e o frênulo na língua do bebê. Então, quanto menos espacinho nós temos entre a pontinha da língua e o frênulo do bebê, o que vai acontecer vai ser uma dificuldade para amamentar. E na maioria das vezes, né? A incidência da língua presa, né, do frênulo curto, está entre 22% na população brasileira. Foi feito um estudo na USP, lá de Bauru, com a doutora Roberta Martinelli, e ela verificou isso. E também verificou que os hospitais, eles não estavam conseguindo identificar essas crianças que estavam com a alteração no frênulo e que estava tendo um problema muito grande na amamentação. Então, ela criou um protocolo que se chama teste da linguinha. O teste da linguinha, ele foi criado, então, pela doutora Roberta e junto com a USP, no doutorado dela, e ele virou lei. Ele virou lei no Brasil, então hoje, todos os bebês que nascem, eles têm que fazer o teste da linguinha. Todas as maternidades, elas têm que oferecer para vocês o teste da linguinha. Isso é muito importante que vocês saibam, porque muitos pais ainda chegam para mim em consultório falando que não foi realizado o teste da linguinha, mesmo sendo lei. Então, assim, ele é um teste como o teste do pezinho, que é muito mais conhecido, né? Em que os bebês não saem da maternidade sem fazer o teste do pezinho, mas muitas vezes saem sem fazer o teste da linguinha. Então, é muito importante que vocês cobrem isso dos hospitais, que eles façam o teste. E eu sei que tem muito profissional aqui, fono, né? Também. O teste da linguinha, ele pode ser feito por qualquer profissional da área da saúde, desde que esse profissional seja habilitado, que ele tenha estudado e que ele saiba aplicar o teste. Então, é muito importante que o profissional também saiba realizar esse teste, porque tem muito profissional que não sabe realizar e acaba mandando pacientes embora do hospital que tem a língua presa como se fosse sem alteração. E depois a mãe vai sofrer na amamentação e não sabe o porquê e não sabe como resolver. Thaís, olha, eu achei uma coisa muito legal aqui, né? Que a Audiofono colocou, como explicar a obrigatoriedade na maternidade, principalmente para os pediatras, né? Que eles não indicam. Então, eu até coloquei aqui, ó, tem o site do teste da linguinha. Então,
É uma coisa que a gente está respaldado, né? A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né? De motricidade orofacial. E aqui Sim. tem o projeto de lei, então complementando nessa dúvida. Muito legal. Isso, muito bom. É uma dúvida muito boa. Você mostra a lei. Tem um projeto, a lei está aprovada e é lei. Então é só baixar a lei e mostrar. Olha aqui, esse teste tem que ser realizado. É lei. Lei é lei. A gente tem que cumprir a lei, certo? A lei foi feita para ajudar a população também, né? Então a gente também tem que cobrar os nossos direitos. A gente tem os nossos deveres e também tem os nossos direitos, né? Então é muito importante que vocês saibam disso, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um pouco como que é, então, realizado esse teste, tá? Espera que eu tenho uma foto aqui para mostrar. Ó. Então, o profissional, ele vai olhar a linguinha do bebê e ele vai conseguir saber se a língua tá presa ou não. E essa avaliação ela é feita de várias formas. Primeiro a gente faz a gente faz uma avaliação primeiro com a mãe, né? Toda uma história do bebê. Depois nós vamos olhar a linguinha do bebê. Tá vendo que o frênulo tá entre o ápice e o meinho da língua? Então, essa aqui é uma língua que não está alterada. Agora, olha essa. Tá ligando bem na pontinha. Essa língua não tem movimento. Então, essa língua, ela vai acabar. Esse bebê não vai conseguir amamentar direito. Por quê? Porque essa língua não vai conseguir se movimentar na boquinha. Nós também fazemos o teste da linguinha avaliando no choro do bebê. Então, o que acontece? Se as laterais da linguinha estiverem elevadas e a pontinha da língua estiver abaixada, é um sinal também de que essa linguinha desse bebê pode estar presa. Aqui eu estou mostrando para vocês o frênulo submucoso, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele também, tá? Daqui a pouco eu mostro mais essa imagem para vocês. Então, o que consiste, então, o teste da linguinha? Ele é um teste que nós vamos fazer perguntas para os pais, para saber a história dessa família, se já teve alguém com língua presa ou não. Espera aí, tem uma pergunta. E depois é complicado, né? Meu filho tem que fazer a pequena língua no hospital com a pequena... Isso. Depois de grande, é pior. Então, é bom identificar enquanto é bebê, porque enquanto ele é pequenininho, faz só um piquezinho, que depois a doutora Grace vai explicar sobre a cirurgia. Mas quando ele tá grande, é bem pior. E aí a doutora Grace vai explicar essas diferenças mais tarde. No final, do meio para o final da live, ela vai explicar, falar sobre a cirurgia. E aí vai também tirar todas essas dúvidas, tá bom? Então, o que acontece? O teste da linguinha, então, ele é feito na maternidade. E aí vai ter vários procedimentos que vão ser feitos e que vão identificar. Então, o que acontece? Na maternidade, se eles já identificam que esse bebê tem a língua presa, esse bebê já vai direto para fazer o pique. Agora, quando esse bebê sai da maternidade, esse teste também pode ser feito por outros profissionais. Só que aí é aquele negócio, né? Não tá dentro da maternidade, então vai ser feito ou por um médico ou por um cirurgião dentista, odontopediatra. O ideal é que seja sempre um cirurgião dentista odontopediatra, até por conta do condicionamento, né? E uma coisa que eu achei super legal aqui que perguntaram também é da questão da recidiva quando cresce, né? Então, quando a gente faz esse procedimento certo, acompanhado com esse trabalho transdisciplinar, né, do acompanhamento do fonoaudiológico, como a Thaís está explicando, com toda essa bagagem de conhecimento, porque não é só fazer o pique, também tem exercícios depois. É muito importante ter todo esse acompanhamento e ser esse trabalho transdisciplinar. Verdade.
Isso, é o que eu vou falar daqui a pouco e também vou complementar na parte da cirurgia. Mas quando a gente faz a cirurgia, os pais têm que elevar a linguinha do bebê todo dia. Eu oriento eles a elevar. Se esse bebê não faz não eleva a língua sozinha. Por quê? O que que acontece? Se você faz a cirurgia, faz o piquezinho e esse bebê acaba não movimentando essa linguinha, vai fibrosar ali onde foi feito o cortezinho, e aí essa criança vai ter dificuldade ainda para movimentar a língua, porque a fibrose vai dificultar esse movimento da língua. Então é muito importante. Mais tarde eu vou explicar um pouco como que funciona essa parte pós-cirúrgica do atendimento fonoaudiológico. Então, voltando para o teste da linguinha, depois esse teste ele é feito pelos profissionais da saúde, né? E o que que acontece? Nós temos vários graus de alteração. E às vezes tem algumas crianças que têm aquela língua que é limítrofe. A gente fica na dúvida, nossa, será que ela está presa ou não? Aí, por isso que é muito importante a gente avaliar também na função. Porque não é só a língua que tem que estar presa em si. A gente tem que saber se a função está alterada. Porque se a função não estiver alterada, e essa língua for, por exemplo, uma limítrofe, não tem necessidade de se fazer essa cirurgia por enquanto, né? Então, por isso é muito importante avaliar a função também da língua. Ó, tem uma amiga sua te dando oi, Regina. Então, é isso, é a questão do exame. E nos hospitais também tem um protocolo que se chama Bristol, que os dentistas conhecem ele bastante, né, Grace? Vocês já usavam o protocolo de Bristol, né? Sim, mas é assim, né? A gente tem uma coisa para complementar o outro, né? Em relação ao protocolo de Bristol, ele dá informações complementares com o de Martinelli, mas eu acho que o que enriquece tudo isso é esse atendimento mesmo transdisciplinar. Porque, assim, a questão da língua limítrofe também, é, a, Pode falar. a, a Thaís, ela realmente, primeiro, ela tem toda uma consultoria de amamentação, a gente vê a questão da pega, e orienta a mãe, e isso é muito importante também, porque nesses casos limítrofes é onde a gente vê o quanto que esses protocolos ainda faltam informações, e faltam informações também quanto à maternidade em si, né? Ao acompanhamento do bebê. Então, acho que é bem importante tudo isso. Eu vou mostrar um pouquinho do protocolo de Bristol aqui. Estou só pondo aqui rapidinho. É legal falar sobre o protocolo de Bristol, que esse protocolo ele já é mais antigo do que o de Martinelli, só que ele tinha um pequeno problema, que ele identifica os casos que são muito alterados. Mas os casos que não são tão alterados assim, quando a inserção está entre o ápice e a parte central da língua, ele tinha um pouco de os médicos, os dentistas, os fonoaudiólogos tinham um pouco de dificuldade de identificar a alteração no frênulo. Então, juntando o de Bristol com o de Martinelli, foi assim uma maravilha para fonoaudiologia, para as mães, para os bebês, para os dentistas, para todo mundo, porque hoje a gente consegue identificar muito melhor os casos de alteração no frênulo. Colocando aqui imagens, né, do protocolo de Bristol, então a gente consegue ver ali aquela língua em formato ali de coração, né, que todo mundo conhece, só a língua presa, parece que só existe essa, né, e na verdade não. Essa é o Então, caso, assim, esse é o caso pior, mas tem outros casos, né? sim. E aí, em questão de função, né? Se consegue elevar, se consegue estar deglutindo, se tá mamando também, né? A quantidade de leite suficiente, porque muitas vezes tá num caso, igual aquele caso que a gente estava comentando, né, Thaís? É um caso limítrofe, mas que aí fazendo os exercícios, muitas vezes já consegue corrigir um pouquinho da postura da língua, né? E a criança ter uma pega melhor e amamentar melhor. Então, por isso que é muito importante essa avaliação fonoaudiológica.
Isso. Assim, esses bebês, quando a gente tem um caso limítrofe, porque a amamentação é bom deixar claro aqui que a amamentação, ela não é a só a pega. 90% dos bebês, 90 não, 95% dos bebês que chegam para mim estão com a pega correta. Tá bom. A pega tá ótima. Todo mundo fala para as mães: "Nossa, seu filho tá com a pega correta, tá perfeito". E elas sentem dor para amamentar. Porque a pega não é tudo. Aliás, a pega é uma pequena parte da amamentação. Na verdade, o bebê mama com a língua. A pega serve para vedar, apenas para formar essa pressão, que eu vou explicar mais para frente um pouquinho na parte da amamentação. Mas ele mama com a língua. Então, o que que acontece? Se essa língua está presa, vai limitar os movimentos dessa língua. Eu, como fonoaudióloga, vou lá e vou reabilitar esse bebê. Então, eu vou fazer alguns exercícios para conseguir reorganizar essa linguinha e essa função de sucção. Logo após eu fazer esses exercícios, esse bebê que tem uma língua, um frênulo limítrofe, ele vai ir bem, ele vai conseguir mamar e a mãe não vai sentir dor. Só que o que vai acontecer? Isso. O que que vai acontecer? Esse bebê depois, ele vai voltar ao padrão de sucção antigo dele. Por quê? Porque ele tem um problema de movimentação naquela língua. Então, por mais que eu fique organizando aquela boquinha daquele bebê, ele vai voltar ao padrão antigo e a mãe vai sentir dor de novo. Então, esse é um indício forte de que aquele bebê pode ter um frênulo, o frênulo pode estar interferindo na amamentação. Então, mas no meu caso eu não sentia dor nenhuma para amamentar. Fui saber da dificuldade dele só quando começou a falar. Isso, porque é isso mesmo que eu falei. A maioria dos bebês, a mãe vai sentir dor. Mas tem bebês que vão ter a língua presa e que a mãe não vai sentir dor para amamentar. Provavelmente a alteração no frênulo do seu filho, ele não é muito alterado, vamos dizer assim. Não está tão alterado assim que não interferiu na função da amamentação. Mas aí agora foi o que você relatou. Quando ele começou a falar, foi observado essa alteração. Por isso que é muito importante identificar no hospital, porque se esse frênulo não altera a amamentação, muitas das vezes ele vai alterar a fala, até mesmo a introdução alimentar, a mastigação desse bebê e dessa criança, desse adulto. Então, é muito importante que se identifique. Deixa eu ver aqui, alguém falou no início. Falou do gorfo aqui, se pode influenciar no gorfo da Não, criança. a pega aqui é correta, mas ele não mama bem quando o peito está vazio. Espremo o peito e sai leite, mas ele briga. Isso. O bebê, ele tem que esvaziar a mama. Só abrindo um parênteses para explicar essa questão, essa pergunta. O bebê, ele tem que esvaziar a mama. Se ele tá deixando leite nessa mama, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele vai falar assim: opa, eu tô produzindo leite, mas só que esse bebê não tá mamando tudo. Então, eu vou diminuir essa produção, porque não precisa, tá sobrando leite aqui. E aí, isso é um dos problemas que fazem com que as mães acabem tendo menos produção de leite. Ou também, isso também pode causar pedra, leite empedrado no peito, que acaba fazendo com que o bebê, com que a mãe tenha muita dor. Então, o que acontece? Se o seu bebê não está conseguindo esvaziar a mama, é importante que você esvazie essa mama por ele. Pode ser que você produza muito leite e que o seu bebê já esteja saciado mesmo e ele realmente não consiga esvaziar porque não aguenta, tem muito leite, você está produzindo muito. Aí o que você faz? Você retira isso com uma bombinha ou manual e pode congelar ou pode até doar para o banco de leite, que até está saindo várias notícias que os bebês
que estão precisando no hospital de doação E de é, leite. Muito e é muito importante. legal essa questão do banco de doação de leite, porque na época, assim, né, me apresentando um pouquinho agora, eu sou a Grace, eu sou cirurgiã dentista, eu sou Isso. odontopediatra, atualmente cursando orto também. E a gente vê muito essa questão de doação, né, de mães que não conseguem amamentar porque às vezes não tem a devida orientação. Então, é importante a gente falar dessa doação também do leite. Muitas vezes eles vêm retirar em casa. No caso da pandemia, eu não sei como é que está funcionando, mas em estágios normais a gente consegue armazenar da maneira correta, né? Que eles informam tudo direitinho, como a gente pode estar fazendo isso e vem retirar em casa. É muito legal. Isso. E, Mili, só para complementar o que eu falei, se o seu bebê, se você tiver com algum problema, se você perceber que seu bebê não está conseguindo amamentar direito, é importante que você procure um fonoaudiólogo para ele avaliar, fazer essa avaliação do frênulo e também fazer uma avaliação da sucção do bebê e não só da pega. Porque, como eu falei, a pega não é tudo. A gente tem que avaliar a sucção também desse bebê, se está eficiente ou não. Então, já falei um pouquinho sobre Falaram uma isso. coisa muito legal, que é verdade. O leite materno, né, ele tá sendo positivo, porque através do leite materno, querendo ou não, a gente acaba passando anticorpos, né? E é muito legal isso, porque agora estão fazendo estudos, né, em relação ao Covid. Tem até algumas pesquisas, né? A Thaís sabe melhor, porque ela tá super por dentro de amamentação, é o ramo dela mesmo, os bebês. Então, explica um pouquinho, né? Já que o pessoal tocou nesse assunto antes da hora. Uhum. Então, o leite materno, ele vai fornecer para o bebê todos os anticorpos que esse bebê precisa. Então, foi uma sacada genial pegarem uma mãe que teve coronavírus e investigar o leite dela. Por quê? Porque a natureza, ela é perfeita. Essa mãe, o corpo dela falou: opa, eu tô doente, posso passar isso para o meu bebê. Então, eu vou passar imunidade para esse bebê também. Então, o leite materno é considerado a vacina do bebê. Os anticorpos que esse bebê vai receber pelo leite materno são importantíssimos. Então, é muito importante que se mantenha o aleitamento materno, mesmo com esses casos de coronavírus. É muito importante que a mãe continue, que ela não pare de dar o peito. Lógico que se ela tiver com coronavírus, aí tem outras questões que a gente tem que resolver. Mas não fique com medo e pode amamentar sim o bebê. Então, a gente já falou um pouquinho do que é o frênulo, da avaliação do frênulo. Ah, uma coisa muito importante que eu ia esquecendo é que não existe exercícios para alongar o frênulo. Isso é um mito. A fonoaudióloga não alonga o frênulo, tá? Então, se alguém falar, ai, vai fazer um exercício para alongar o frênulo. Não existe. O frênulo é é uma membrana, e esse frênulo, ele não vai se alongar, ele não é um músculo, não dá para alongar. Tudo bem? E eu ia falar sobre o frênulo submucoso e eu esqueci de mostrar. Olha aqui, esse aqui é o frênulo submucoso. Vocês conseguem ver que tem uma membrana aqui que não dá para ver ele, olha. Muitas vezes, muitos bebês nascem com esse frênulo. Não quer dizer uma alteração nenhuma, tá? A gente tem que fazer uma manobra que é pegar, elevar essa língua e depois nós vamos empurrar essa linguinha para trás. E aí sim a gente consegue ver se a língua está alterada ou não, tá? Então, se alguém falar, ah, seu filho tem um frênulo submucoso, assim, não tem problema nenhum. É o frênulo ser submucoso. Alguém tem alguma. Se alguém tiver alguma pergunta que eu não respondi, que eu não vi, pode fazer de novo, que aí eu vou lendo, porque muita gente vai fazendo pergunta e vai subindo, e aí eu não consigo ver. O que eu Acho achei muito legal aqui que falaram, que foi perceber só logo lá na frente, né, na fala,
É muito importante esse acompanhamento em relação à fala, né? Muita gente não sabe da importância, Uhum. principalmente na época de alfabetização, né? Porque aí a criança acaba trocando, né, os fonemas e aí pode ser confundido com outras coisas, como por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então tem várias coisas para a gente avaliar e assim, antes de realmente fechar um diagnóstico, fazer esse trabalho transdisciplinar é importante, né? Isso. Ó, alguém falou que é mais fácil avaliar com a língua, no choro. E realmente, ó, por isso que o protocolo de Martinelli também avalia no choro. Porque a gente consegue ver o formato bem certinho da língua de coração, nós conseguimos ver se a língua tá elevando. Só que não é tudo. Ver o bebê o freno no choro não é tudo. A gente tem que fazer a avaliação anatômica também, que é muito importante. Então, agora eu vou falar um pouco dessa alteração na questão da amamentação. O que que acontece, tá? Então, vou pegar aqui meus bichinhos. Para todo mundo que me conhece já do consultório, dos bichos, agora junto com a gente tá a Thaís, que também tem mais bicho. Então, Ó, um monte de bichinho que é para explicar para os pais certinho como que funciona, né? Essa questão da amamentação também. Esse aqui é o Drogo. Ó, ele tem um com linguinha e um sem língua, que é a Uni. É a Uni e o Drogo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação, então, tá? As alterações na questão, então, da amamentação. Ó, aqui nós vamos imaginar que esse aqui é um seio, tá? E aqui tem o bico do peito da mãe, tá? Então, o que que acontece? O bebê, ele vai abocanhar a areola, a maior parte inferior do que a superior. Então, ele vai abocanhar mais embaixo do que em cima. E vai fechar e vai fazer o movimento de ordenha, tá? Com a língua. Esse movimento é feito com a língua. A boca vai servir para vedar, para fazer o vácuo, tá? Dentro da boca. Essa boquinha, quando a língua mais os lábios e a língua, elas vão vedar de um jeito que vai ser como se fosse uma câmara hermética, que é formando um vácuo mesmo, porque esse bebê vai retirar o leite do seio da mãe, de lá de dentro do seio, por pressão negativa. Então, ele vai fazer um vácuo e é esse vácuo que vai retirar. Eu vou mostrar um vídeo agora aqui sobre a sucção. A Grace tem uma imagem bem legalzinha também. Cadê o da chupeta? Aquele e da o da chupeta. chupeta mostrando a disfunção de chupeta e mamadeira, né? Porque né, todo A mundo fala, ah, mas é a diferença. mesma coisa, não altera, né? Então, ó, aqui tá a chupeta, tá Olha a vendo? posição da língua na questão Olha, com chupeta. e Agora aí tem mostra uma o outro, chupeta Grace. grande, outra que eles chamam de ortodôntica, né? E aqui a questão Da língua. da Então, a língua e da língua, amamentação. exato, a língua ela muda muito. E aí é o que eu vou entrar agora na questão, junto com essa questão transdisciplinar, né? Mas voltando aqui rapidinho, só para explicar, o que que acontece? Quando esse bebê tem essa língua presa, o que que ele vai fazer? O bebê é inteligente, né? Então ele pensa o quê? Eu preciso mamar, eu preciso retirar esse leite de alguma forma desse seio. Eu não consigo movimentar minha língua. Como eu vou fazer para compensar? Então, como esse bebê vai fazer para compensar? Muitas das vezes ele vai morder o peito da mãe com a gengiva. Eu não sei se vocês já tomaram uma mordida de gengiva de bebê. No nosso dedo, não dói. Mas agora imagina no bico do peito da mãe ali. Aqui, dói bastante, faz ferida, machuca, a mãe chora de dor. E Porque às esse bebê vezes é até uma precisa. causa de desmame precoce, né?
Exato, muitas, isso daí com certeza, porque a mãe não aguenta de tanta dor e ela vai acabar não querendo mais oferecer o peito. Por isso que é muito importante avaliar e conseguir entender essa questão do freno. E aí o que que acontece? Esse bebê, então, ele vai tentar te retirar o leite do peito da mãe, só que ele não vai conseguir. Então, ele vai fazer com a boca, com a gengiva. E isso vai machucar muito a mãe. Quando o bebê ele eleva a pontinha da língua para poder para poder retirar o leite, ele vai fazer uma pressão positiva agora. Então a sucção ela é formada em alternâncias de pressão positiva e negativa, positiva e negativa. Primeiro a pressão negativa vai retirar esse leite da mama, depois a pressão positiva com a pontinha da língua que vai se elevar. A língua do bebê, na pressão negativa, ela tá côncava. Ela está desse jeito. E quando vai fazer a pressão positiva, a língua vai ficar convexa. A pontinha da língua do bebê vai se elevar na papila, aqui, ó. E assim ele vai conseguir retirar, vai conseguir deglutir, então, esse leite, engolir o leite. Tá bom? Então, o que que acontece? Quando esse bebê não consegue movimentar essa ponta da língua, porque ela tá presa, a pressão positiva vai ser pequena, ele não vai conseguir. Então, ele vai ajustar essa forma de deglutição para conseguir se alimentar, tá? Então, o que que acontece? Acaba havendo um excesso de pressão negativa dentro da boca, porque primeiro ele retira o leite pela pressão negativa. Então, se ele não consegue fazer uma pressão positiva boa, vai ter um excesso de pressão negativa. Não, a língua não pode ficar para fora quando mama no peito. A linguinha tem que ficar, tem que vedar tudo, porque o bebê retira o leite do peito por pressão. Se não veda, não tem pressão. A gente nem vê a língua do bebê. Se a linguinha tá para fora, esse bebê tá com uma língua, ou ele tá mamando e com essa língua para fora, a gente tem que investigar se a língua tá grande demais para a boca desse bebê, se é uma alteração anatômica, se essa língua tá muito flácida, então tem que fazer exercício. Tem todo um trabalho que a gente tem que investigar o porquê. Na mamadeira, o movimento de sucção é totalmente diferente. O que vai acontecer? Quando um bebê tem uma disfunção para se alimentar, ele vai preferir a mamadeira. Por quê? Porque na mamadeira ele não precisa fazer o movimento certo. Vai sair líquido. Ele vai se alimentar. Agora, se ele faz esse movimento errado no peito, ele não vai conseguir se alimentar. Então, por isso, muitas vezes, há aquela confusão de bicos. Muitas vezes vai acontecer a confusão de bicos. Mas por que acontece a confusão de bicos? Na verdade, não é confusão de bicos, é porque o bebê tem uma disfunção oral e ele acha mais fácil mamar na mamadeira. Então, ele é esperto. Por que ele vai fazer uma coisa mais difícil, sendo que o fácil ele recebe a recompensa, que é o leitinho? Então, é por isso que é muito importante que o bebê não tenha nenhuma disfunção oral para conseguir mamar. E outra coisa que eu queria dizer é que na amamentação nós temos a movimentação de mais de 20 músculos, tá? E que a amamentação consiste em abaixar, protruir, elevar e retruir a mandíbula. E o que acontece? Quando a mandíbula se desloca para frente na amamentação, quando ela se desloca para frente para sugar o leite, o que acontece? Nós vamos ter um alongamento máximo das fibras musculares aqui na mandíbula. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer a desenvolver toda essa musculatura da face e o crescimento da face. E o que acontece? Esse movimento não é feito quando o bebê mama na mamadeira. Por isso que é muito importante o bebê mamar no seio, que é como se fosse uma academia para o bebê.
vai ajudar esse bebê a se desenvolver e a conseguir desenvolver a musculatura, fortalecer essa musculatura. Por isso que bebês que têm a musculatura muito fraca não conseguem mamar. Aí a gente tem que ajustar toda essa musculatura para ele conseguir mamar e conseguir manter. Bom, vou correr porque tá quase acabando, falta 20 minutos. Agora eu vou falar um pouquinho da... Exato, ainda tem que falar ainda da cirurgia. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as alterações de fala. As alterações de fala que a língua presa podem trazer são o seguinte. Eles vai alterar os fonemas como o L, o N, tá vendo? Que tem que elevar a língua. Então, ó, L, N, T, D, S, o S, o Z, e também os clássicos, né? Que é o R. Então, geralmente, a criança que tem a língua presa, ela não vai falar, por exemplo, barata. Ela vai falar balata. É a fala do Cebolinha. E isso é muito ruim. Por quê? Porque essa criança vai ter impactos emocionais, porque as outras crianças vão tirar sarro dela. Ela vai se sentir inferior. Então, isso quando criança. Fora que isso vai alterar também no aprendizado dessa criança. Por quê? Porque a criança escreve como ela ouve. Ela fala balata, aí ela vai escrever balata. Então, muitas crianças têm trocas na escrita por causa desses problemas na fala. Então, é muito importante que se corrija. E até mesmo na vida adulta. Porque muitas pessoas deixam de conseguir um emprego, de conseguir um namorado, de socializar por causa da fala. E isso é verdade. Muitas profissões, elas atribuem a fala, ao seu jeito de falar, a sua capacidade. Então, imagine um advogado. Um advogado não pode falar errado. Então, imagine um advogado falando balata. Não ia pegar bem para ele. Por isso é muito importante que a gente consiga corrigir essas alterações e também ir no fonoaudiólogo. Porque, às vezes, o que acontece? A criança, o adulto, ele tem uma língua presa. Só que, às vezes, a gente consegue fazer algumas compensações que vão ajudar na fala dele sem precisar fazer a cirurgia. Então, o que vai acontecer? Às vezes, ficar com a boca um pouquinho mais fechada. Tem algumas compensações, fazer outro ponto articulatório, por exemplo, lua ou lua. Tá vendo que eu fiz o L embaixo? Então, a gente tem algumas compensações que a gente consegue fazer. Então, é só fazendo essa avaliação no consultório que a gente vai conseguir ver se vai precisar indicar a cirurgia ou não. E agora, a doutora Grace, ela vai falar... a Dani tá falando que afeta muito na autoestima da pessoa. Afeta muito mesmo, e principalmente de adolescentes, porque os adolescentes querem namorar, querem beijar na boca. E o que acontece? Se ele tem a língua presa, ele não vai conseguir. Então, já chegou muito adolescente para mim e falou, olha, eu quero fazer a cirurgia da língua porque eu quero beijar na boca. E ele não conseguia. Outros, ou criança que falava, eu quero chupar sorvete, porque eles não conseguem fazer esse movimento de chupar o sorvete. Então, é muito importante que a gente consiga identificar e mandar para cirurgia também. Agora, a doutora Grace, que é odontopediatra, e ela vai explicar um pouco sobre como que é a cirurgia, que são duas, né? A frenotomia e a frenectomia. Antes perguntaram se tem do gorfo na amamentação, se a língua presa poderia interferir, né? Tá, acho que... Então, essa questão do bebê regurgitar pode estar atrelada a vários fatores, como sensibilidade desse bebê. Então, ele pode ter um reflexo de vômito muito anteriorizado. Esse bebê pode ter mamado muito, porque eles não têm a noção
eles não têm noção de saciedade, porque o reflexo, a sucção é um reflexo até o terceiro mês. Então, sempre que você colocar o peito e der pro bebê, ele vai sugar. E às vezes ele tá mamando muito, e aí ele não aguenta e acaba regurgitando também. Eu vou deixar a live gravada. Uma coisa que é muito legal que o pessoal tá perguntando, né? Tipo, eu tô vendo que tem adultos bastante aqui e que dá pra gente fazer sim essa cirurgia mais velho, se tiver indicação. E é super importante também fazer, né, os exercícios. Principalmente criança. Criança é um pouco mais difícil quando tá um pouco maior, porque infelizmente, né, acaba sendo mais forte. Então, quando é bebezinho, a gente já faz logo do começo, a gente já trabalha toda essa questão, né, do crescimento orofacial associado com o desenvolvimento correto da musculatura e também, né, a questão da fala, a questão do aprendizado, a questão das relações interpessoais, porque isso é muito importante. Agora eu vou falar até o desmame precoce, né? Evitar o desmame precoce desse bebê. E até porque a doutora Grace agora vai explicar, é muito diferente fazer uma cirurgia num bebê e numa criança ou num adulto, né? Explica totalmente. aí. Eu vou explicar aqui, né? E aí todo mundo fala, nossa, mas é um bebê, como é que a gente faz? Na odontopediatria, a gente tem técnicas de contenção passiva e ativa, né? Então, a gente geralmente usa, eu vou mostrar aqui, é a minha girafinha, tá? É uma foto que tá no meu Instagram, que é o Ped Wrap. A gente coloca o bebê de uma forma que ele fique bem continho, bem quentinho e aconchegante, como se fosse no útero mesmo, né? E aí a mamãe sempre perto. É muito importante que nesse procedimento, a gente fazendo, né, a gente tem que dar alta depois que o bebê, por exemplo, passar toda aquela anestesia, né, que a gente acaba realizando. E a gente acompanhar como foi essa primeira mamada, né? Porque é muito importante. Aí a mãe às vezes fica preocupada, como é que vai ser, qual a posição, se ele vai sentir. Então a gente faz tudo certinho em relação a isso. E muita gente fala, nossa, mas vai colocar nessa. Eu já escutei o termo camisa de força, né? Vamos colocar. E aí, ó, eu tenho aqui, não deixa eu rapidinho. Eu vou mostrar para vocês um casinho que é muito legal, né? Mostrando como a criança fica e ela fica tranquila, de verdade, assim. Então, é importante a gente passar isso. Se tem risco da reação. A ação da anestesia. Se tiver alguma alergia já prévia, né, que no hospital a gente saiba, é muito importante já relatar para qualquer profissional de saúde. Pode ter sim riscos da anestesia? Sim, mas eles são mínimos. Geralmente nunca acontece, até porque a dosagem que a gente usa é muito pequena. Porque nos bebês, toda a questão da anestesia dentro da odontologia, ela é calculada em base no peso. Então, o bebê sendo tão pequenininho, a gente tem que saber exatamente quanto está pesando para a gente saber o quanto de anestesia a gente pode colocar. A gente faz. Porque bebês com baixo peso nem podem fazer, a gente tem que esperar ele engordar um pouquinho para fazer. Exato. E é muito importante também um outro fator, assim, a gente tem que passar toda aquela confiança. O maior medo das mães vai doer, ele vai sentir, como é que vai ser? Aqui até a gente tem algumas mães, né, assistindo a live que podem falar do nosso trabalho e de urgência nessa pandemia. E depois melhora muito. Só que assim, a melhora é imediata? Não, a melhora não é imediata. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer os exercícios, a gente tem que desenvolver tudo isso. Mas aquela limitação que a gente tinha, que era física, a gente já tira. Ou seja, a gente tem que agora começar a encaminhar, né, para a melhor maneira de estimular toda essa musculatura. E é uma coisa de muito autoconhecimento da mãe e do bebê.
E isso é muito importante até para relação de saciedade, em relação também às feridas do seio. Eu tive dificuldade na amamentação, então aqui tem gente que já sabe da minha dificuldade, por isso que eu também sou uma amante do laser, que nem a Thaís, né? A Que Michelle acaba. está perguntando, é ideal com quantos meses? Se a gente identifica que esse bebê está com alteração, como eu disse, faz na maternidade mesmo, o bebê com dias. Ele, antes do primeiro mês, ele já está fazendo. E se for um frênulo que a gente tem dúvida, a gente pede um reteste em 30 dias. Então, no máximo, em 30 dias, esse bebê tem que fazer essa cirurgia, tá? E isso é muito É, importante, porque assim, até outros casos, né? Porque eu falo, tudo para somar, né? Antes da gente conhecer a parte da Fona, antes de eu conhecer até mesmo a Thaís, o trabalho que ela realiza, porque a gente conhece os amigos, mas a gente às vezes não sabe com o que eles trabalham direito. é. Quando a gente tem essa questão toda, a gente vê o quanto que a gente perde de orientar mães, de quanto que a gente acaba prevenindo o desmame precoce, que a gente sabe que o ideal é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. E também falar de tudo isso para a mãe é muito importante, que é um trabalho que a gente faz, né, na consultoria, né, de maternidade, que a Thaís faz, e eu faço também o pré-natal odontológico, que aborda, né, de uma forma transdisciplinar esse nosso trabalho, levando essas informações mesmo para as mães, porque para a gente dirigir, a gente tem escola, tem uma autoescola. Para a gente aprender a falar, escrever, a gente tem isso. E para ser mãe, muitas vezes, né, a gente tem dúvidas que às vezes para outras pessoas pode parecer banal, mas tendo um acompanhamento de um profissional dá toda a diferença. Falando da Grace, cirurgia, vamos isso. lá. A gente tem como fazer. O ideal da cirurgia é fazer o quanto antes. A gente usa anestésico, né? Então é importante a gente ter o peso do bebê certinho ou da criança, né? Quando é criança, o bebê, a gente viu a girafinha ali, a gente consegue conter bastante ela, né? Quando é criança um pouco maior, acaba sendo um pouco mais difícil. Como é que a gente vai conter uma criança maior, né? Que tem força, que tem medo, que a gente não consegue acalmar tão fácil quanto um bebê, porque o bebê, na verdade, logo após a cirurgia, a partir do momento que ele entra em contato com a mãe, que ele amamenta, ele zerou praticamente, né, aquele sofrimento que a mãe na cabeça dela, na verdade é na cabeça dela, né? Mas a gente fica com muito receio, e isso é uma coisa para desenvolver melhor. É importante que esse procedimento pode ser feito sim em consultório odontológico, exceto algumas situações, né? Aquele frênulo submucoso, né? Quando são casos dele, é muito importante que a gente faça num acompanhamento hospitalar, porque pode dar um sangramento excessivo, e aí, para a gente ter medidas, né, de contenção mesmo de tudo isso, é bom a gente ter todo esse aporte. Uma das. Isso. Vou fazer mais um bebê, apesar aqui, tô vendo. O Ô, tempo de Grace, cicatrização aqui, né? isso. Então, o tempo de cicatrização é demais. Eu falo que criança é tudo mágico, né? Mucosa oral é de 7 a 14 dias para a gente recuperar, regenerar as células. O bebê, depois de 3 dias, ele tá zero, porque é muita célula nova produzindo, muita célula nova se regenerando. Uma coisa que ajuda muito dentro do nosso trabalho é o que? A gente acaba usando o laser, né, de baixa potência. E aí o laser, qual que é a função do laser? Ele não é só pós-cirúrgico, né? Ele tem várias outras atuações dentro da odontologia e dentro da fonoaudiologia. Mas ele vai estimular o quê? Ele vai estimular ali a cicatrização, né? Porque ele vai promover, querendo ou não, a formação ali de novas circulações sanguíneas para a gente conseguir reparar a mucosa. E também ele vai promover analgesia, ou seja, tirar aquele desconforto ali, porque toda vez que a gente se machuca, querendo ou não, né, extravasa um pouquinho de sangue, a gente fica assim, ai,
Pode até não ficar doendo, mas fica dolorido. Então a gente consegue estimular bastante isso com laser. E não só no bebê, mas também no seio materno, que é muito importante, né? Porque muitas mães relatam o quanto que acaba machucando, e aí usa protetor no seio, usa pomada e não resolve. Então, tudo isso são fatores muito importantes para a gente agregar essas terapias, né? E acaba sendo um processo até mais rápido, né? Você vê que logo depois, assim, o bebê tá zero, parou de sangrar, não tem nada, sangra quase nada também quando é bebê, né? Quando é criança é um pouquinho mais chatinho, né? Criança a gente é um pouco maior, é de 7 a 14 dias, a gente geralmente faz o pós-operatório em 14 dias. É, alguns casos a gente prefere inclusive Criança usar fio. maior, lembra, só lembrando é que criança maior demora mais porque tem que suturar. Você corta, você tem que suturar. E no bebê é só um pique. Só no frênulo submucoso, como ele está mais próximo do músculo, às vezes tem que suturar também no bebê. Mas é Também. mais raro. Por isso que na criança demora mais. E a laser terapia, só lembrando que ela é muito importante, ela ajuda, só que ela vai ajudar no sintoma. Então, é muito importante que, associada ao sintoma, a gente trabalhe a causa do porquê tá doendo, tá? E é Porque senão não vai mudar em nada. Essa mãe vai acabar voltando várias vezes. E é Tô com muito medo do importante. Instagram derrubar a gente. Falta 3 minutos. Então é muito importante tudo isso. É muito importante o trabalho transdisciplinar, porque assim, eu posso fazer o pique de acordo com as estruturas anatômicas, só que às vezes tem um desvio de função. E aí, quem vai me falar o quanto que, por exemplo, o meu pique no bebê ou a minha frenectomia futuramente tá ideal é a fono. Então, por isso é muito importante. O trabalho multidisciplinar, tanto na odontopediatria quanto nas outras áreas, acaba ajudando muito. A gente acaba E fazendo outra as cirurgias juntas, né? Exato. Era isso que eu ia comentar agora, que a gente gosta de fazer a cirurgia junto, eu gosto de estar junto, porque eu já vejo na hora ou se aquela língua tá com uma função boa ou não. Porque muitas vezes o odontopediatra, ele não tem a noção da função. Então, assim, na amamentação, ele vai fazer o pique. E às vezes precisa fazer um pouquinho mais. Então, é muito importante, às vezes, ter esse acompanhamento assim junto, a fono ir junto e conseguir ver. A diferença entre frenectomia e frenetomia é que na frenetomia é só o pique e na frenectomia tem que fazer a sutura. A gente divulsiona ali a língua embaixo, os músculos, sutura, né? E depois tem que remover os pontos, ou a gente faz com um fio reabsorvível, que aí fica mais fácil também. Mas aí tem que ter todo o cuidado, ó, da higiene, para não juntar de jeito nenhum lá a sujeira. Inclusive, é muito importante que use uma escova sempre macia, né? Depois, para dessensibilizar ali a boca do bebê. Quando erupcionar os primeiros dentes, que é lá que começa já a higienização. É um pouquinho do que a gente faz no pré-natal odontológico e na consultoria da maternidade, né, Thaís? Olha, Isso. A gente vai fazer outra live para falar sobre a higienização pré-natal odontológico cura e Prox! É isso responder mesmo. as outras questões que vocês tiveram, porque a gente acabou falando muita coisa e 1 hora foi pouco. Então, se vocês quiserem outra live, eu vou postar uma foto e aí vocês comentem embaixo as perguntas que aí a gente vai responder numa próxima. Eu queria agradecer todo mundo que veio, que deixou a disponibilidade do seu tempo, 1 hora do seu dia para poder ver a gente aqui, tá? Se eu não respondi alguma pergunta porque passou, depois vocês deixem embaixo da foto que eu vou disponibilizar, que aí eu vou responder nessas perguntas, faço outra live respondendo, tirando todas as dúvidas, tá bom? E só para lembrar uma Também coisa, vou postar. vocês postem no canal, vocês podem fazer perguntas tanto no meu Insta quanto no Insta da doutora Grace, que é dentista para dentucinhos, e o meu que é Fono Baby. Então, qualquer um dos dois vocês podem fazer que nós vamos anotar.
Falta 27 segundos, então eu quero agradecer vocês. E vamos fazer uma outra live para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada por todo mundo que veio aqui. Obrigada, Grace, por também estar Gratidão, gente. E Gratidão. lembrando que, mesmo nessa pandemia, isso é considerado algo de